O tema desse vídeo nosso aqui é navegação astronômica para o exame de capitão amador. E aqui nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. É um assunto que parece ser simples, né? Você vai pensar em rotação da Terra, em translação da Terra, mas quando você estuda para a prova de capitão amador, tem mais coisa nessa história. Você vai ter que estudar, por exemplo, o movimento de precessão, um pouquinho sobre o movimento de nutação do zodíaco, ou então como é que esses movimentos reais eles se traduzem num negócio chamado esfera celeste. E esse assunto aqui ele é interessante porque ele foi cobrado na primeira prova de capitão amador de 2023. A Marinha não cobrava esses assuntos, mas ela deu uma inovada nessa prova e a probabilidade disso ser cobrado nas próximas provas, agora na segunda prova de capitão que está se aproximando, e também em 2024 ou 2025, ela é alta. Tá? A Marinha tem feito isso, ela pega um tema e ele tem repetido esse tema nas provas seguintes. E falando aí em provas se aproximando, no momento que eu estou lançando esse vídeo aqui, agora é junho de 2023, né? Então fiquem espertos com os prazos. Temos inscrição para a segunda prova de capitão amador agora, de 27 de junho até 17 de julho. E a Marinha também deu uma inovada aqui. A prova, que costumava ser em outubro, agora vai ser no começo de agosto. Ou seja, a inscrição já está próxima e também você vai ter menos tempo para estudar. Então tem que ter uma preparação legal, tá? Nós já atualizamos os nossos cursos também de capitão amador, né? Você deve saber, se não conhece ainda, visite enaut.com. Lá temos todas as explicações sobre isso, apresentamos os cursos. O nosso curso completo de capitão amador está dividido em 3 cursos. Você pode comprar os 3 cursos juntos ou então comprar só o curso de navegação astronômica, por exemplo, que essa aula aqui que eu vou estar agora para vocês, ela está lá dentro do curso de navegação astronômica. É claro, com outros assuntos também. Então vamos lá para a aula para não demorar muito e vamos falar desse tal de movimentos da Terra. Só antes de começar as explicações aqui em si, né, o que consta na nossa aula, só para você entender o contexto, como essa aqui é uma aula do nosso curso, talvez eu vá falar algumas coisas como solstício, equinócio, são coisas que os alunos nossos já passaram em outras aulas, mas não se sintam perdidos, tá? Se você achar que um termo ou outro aqui você não conhece ele muito bem, não sabe muito bem o significado, isso aí não vai prejudicar o andamento da sua aula. Nós vamos começar aqui com uma animação falando da rotação e da translação da Terra. Então, vamos lá seguir com a aula agora. Neste ponto aqui é aproximadamente 21 ou 22 de junho, é verão no hemisfério norte, é o solstício de verão no hemisfério norte. E aqui nós vemos a rotação da Terra em torno do seu eixo ali, aquela linha em vermelho, enquanto a Terra também está transladando em torno do Sol, seguindo aquela trajetória da linha azul. Existe uma inclinação em relação ao plano de translação da Terra e o plano equatorial da Terra de aproximadamente 23,5 graus. E vamos nos aproximar do equinócio de setembro, aproximadamente 23 de setembro. É mais ou menos este ponto aqui. Note que o eixo da Terra fica sempre apontando na mesma direção no espaço ao longo de todo esse movimento de translação. Esse detalhe vai ser importante para falarmos de outro movimento da Terra mais para frente nessa aula. Agora nós vamos nos aproximar daquele momento em que nós teremos lá os dias maiores no hemisfério sul e menores no hemisfério norte. Ou seja, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. É o solstício de inverno para o hemisfério norte, aproximadamente 21 ou 22 de dezembro. Mais ou menos este ponto aqui. Note como o Sol ilumina mais o hemisfério sul do que o hemisfério norte. Nós já passamos pelas coisas que eu estou falando aqui em outra aula, eu sei disso. Mas aqui visualmente eu vou dar algumas pistas que serão importantes para o que vem depois no restante da aula. E aqui, vocês já devem saber, né, deve ser agora o equinócio de março, quando o dia e a noite são iguais. O dia e a noite duram o mesmo tempo. E esse dia é aproximadamente 20 de março. Passado o equinócio, nós vamos em direção novamente ao nosso ponto inicial, em que será inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Mas antes de chegarmos nesse nosso ponto inicial da nossa animação,
Eu vou modificar aqui o ângulo da câmera, vou deixar no mesmo plano do plano de translação da Terra e vou deixar o eixo da Terra agora na vertical. Eu quero que vocês terminem essa animação aqui olhando justamente o ângulo entre o eixo da Terra e a linha azul ali, que é o nosso plano de translação da Terra. Em relação ao plano equatorial da Terra, o plano que está passando aqui na linha do equador da Terra, esse ângulo é de aproximadamente 23,5 graus. E em relação aqui ao eixo da Terra é o complemento disso aqui, certo? Ou seja, 90 graus menos 23,5 graus, esse ângulo aqui é aproximadamente 66,5 graus. Vamos ver agora o movimento de rotação e translação da Terra na esfera celeste. Mas antes disso, quero falar de um outro movimento aqui, que é o movimento no espaço, ou o movimento da Terra junto com o Sol, através do espaço sideral. O Sol ele não está fixo no espaço, ele se desloca, arrastando consigo todo o sistema solar, inclusive a Terra, é claro, que faz parte do sistema solar, na direção de um ponto situado lá na constelação de Lira. Então, este é o movimento no espaço da Terra. É o movimento do sistema solar como um todo se deslocando no espaço sideral. Vamos agora transicionar ali para a esfera celeste e vamos ver como ficam os movimentos de rotação e translação. Esfera celeste nós já sabemos, né? É uma esfera imaginária de raio indefinido, raio infinito, onde em sua superfície estão, entre aspas, incrustados todos os astros do espaço sideral. Esse modelo, que é utilizado em navegação astronômica, foi baseado na teoria geocêntrica, ou seja, Terra no centro, de Ptolomeu, que foi quem primeiro idealizou esse modelo. Como nesse modelo, conforme nós vimos, a Terra é considerada parada no centro dessa esfera imaginária, os movimentos como, por exemplo, a rotação e a translação da Terra acontecem, na verdade, nos astros que estão incrustados nessa esfera. São os astros que se movimentam em torno da Terra parada. Vamos colocar então o eixo da Terra, que é coincidente com o eixo da esfera celeste, e também o equador celeste, que também está no mesmo plano que o equador da Terra. Podemos identificar, portanto, o polo norte celeste, o polo sul celeste e o equador celeste. O movimento de rotação da Terra, quando nós vamos aí para a teoria da Terra geocêntrica de Ptolomeu, ele é traduzido com todos os astros rotacionando em torno da Terra no sentido de leste para oeste, porque a Terra, em verdade, ela rotaciona de oeste para leste, mas aparentemente os astros vão de leste para oeste, e é isso que nós vemos aqui no modelo utilizado em navegação astronômica. Os círculos verdes que estamos vendo aqui são chamados de círculos diurnos, que são círculos menores da esfera celeste, sempre paralelos ao equador celeste. Você vê, por exemplo, essa estrelinha aqui, conforme a nossa animação, ela seguiu o seu círculo diurno, que tem uma declinação ao norte do equador celeste, está para cima aqui do equador celeste. Lembrando que todos os astros também, isso nós já vimos, têm o seu círculo horário. Esses são círculos máximos da esfera celeste, que passam pelo polo sul e polo norte celeste, e apesar de que aqui eu desenhei só metade desse círculo horário, desse círculo máximo, né, esse círculo, considerando ele inteiro, ele passa pelo polo sul e polo norte celeste e pela posição do astro. E aqui nós temos um sistema muito parecido com os paralelos e meridianos da Terra. A única diferença é que quando esse astro, essa estrelinha, se movimenta nessa direção, o seu círculo horário também acompanha o movimento desse astro. Nós já vimos isso, certo? E falando justamente nos movimentos, então é bom eu definir para vocês o que é o movimento direto. O movimento direto é aquele movimento que acontece na esfera celeste de oeste para leste. É justamente o sentido real de rotação da Terra, nesse sentido aqui, de oeste para leste. E quando nós estamos trabalhando com a esfera celeste, o movimento em contrário é chamado de movimento indireto ou movimento retrógrado.
É um movimento de leste para oeste. Então, quando eu falar de navegação astronômica e eu falar movimento direto, eu estou pensando de um movimento qualquer de oeste para leste. E quando eu falar em movimento retrógrado, eu estou falando de um movimento qualquer de leste para oeste. E por fim, nós podemos falar do movimento aparente, né? O movimento aparente é aquele movimento que os astros nos parecem estar realizando no céu aqui na Terra. Ou seja, aparentemente os astros se movimentam nascendo no leste e se pondo no oeste. Juntando os termos que nós vimos antes, então os astros no céu, devido à rotação da Terra, aparentemente, no seu movimento aparente, eles fazem um movimento retrógrado. Agora, os astros muito distantes do planeta Terra, ou seja, as estrelas basicamente, elas estão se movimentando sim no espaço, mas como estão extremamente distantes do planeta Terra, elas aparentemente estão fixas. Existe um movimento sim, mas a gente só consegue identificar esse movimento de uma forma que seja relevante se nós contarmos aí centenas de milhares de anos ou até milhões de anos. Esse movimento não é muito aparente para nós. Agora, os astros que estão mais próximos do planeta Terra, ou seja, a nossa estrela, o Sol, Lua, planetas, um cometa que esteja passando, um meteoro que esteja próximo à Terra, aí, além do movimento diurno, eles podem apresentar outros movimentos na esfera celeste, que se somam a esse movimento diurno. Como aqui em navegação astronômica nós estamos focando muito no Sol, e ao movimento de rotação nós temos também um movimento de translação, a verdade é que o Sol ele não segue exatamente esse movimento diurno, de forma diferente da maioria dos outros astros que estão aqui na esfera celeste, principalmente as estrelas, né? Então, devido ao movimento de translação da Terra, o Sol não vai seguir exatamente essa linha e parar sempre da mesma posição a cada ciclo diário. A Terra está se movendo em torno do Sol, e então o Sol vai para uma posição levemente diferente a cada dia. Aqui está bem exagerado. As estrelas são astros que estão muito distantes, estão se movimentando sim no espaço, mas devido à imensa distância que nos separa das estrelas, a cada rotação da Terra, a estrela acaba parando no mesmo ponto. Qualquer diferença de posição das estrelas só será detectada com a passagem de centenas de milhares de anos ou milhões de anos, enquanto que o Sol, não. Como a Terra translada em torno do Sol, a cada círculo diário, a cada dia, ele sai de uma posição e vai para uma posição levemente diferente. Como eu falei, bem exagerado aqui. Então, ao longo de um ano, ao longo de uma volta em torno do Sol, o Sol vai se estabelecendo em diferentes posições na esfera celeste, da forma que nós estamos vendo aqui. Em cada uma dessas posições que eu mostrei aqui, né, existe um movimento de rotação, ou seja, pegando esse Sol aqui, ele está rodando em torno da Terra, né, está rodando, a esfera celeste está rodando aqui junto, mas sempre indo para uma posição levemente diferente, caminhando ao longo do que nós chamamos de eclíptica, que é esse círculo máximo da esfera celeste. Vamos identificar alguns pontos importantes aqui agora dessa círculo máximo da eclíptica, esse círculo azul que acabei de mostrar para vocês. Primeiro que eu quero falar entre a similaridade do que nós estamos vendo aqui e o que nós vimos na animação anterior. O ângulo formado entre a eclíptica e o plano equatorial celeste é de 23,5 graus aproximadamente, que é exatamente também o ângulo formado entre o plano equatorial da Terra e o plano de translação da Terra em torno do Sol. Este ângulo é igual a este ângulo aqui. É claro, né, pessoal, nós estamos traduzindo para o modelo geocêntrico de Ptolomeu o que nós vemos no movimento real da Terra em torno do Sol. A eclíptica ela tem dois eixos que são importantes. São 4 pontos nessa eclíptica, nesse círculo máximo, que tem nomes específicos. Esses 4 pontos são os equinócios, temos um equinócio aqui e outro aqui, e os solstícios, um solstício aqui e outro solstício aqui, justamente aonde está o Sol.
Esses 4 pontos são ligados por 2 eixos. Nós temos um eixo aqui ligando os equinócios, e este ponto aqui do cruzamento desse eixo com a eclíptica, onde acontece o equinócio de março, ou seja, quando o Sol passa do hemisfério sul da esfera celeste para o hemisfério norte da esfera celeste, aproximadamente em 20 de março, é o chamado ponto vernal. Esse ponto vernal também é chamado de primeiro ponto de Áries, e muitas vezes é representado, desenhado dessa forma ou dessa forma. É justamente o símbolo do signo de Áries. Já do outro lado, quando nós temos o equinócio em que o Sol na esfera celeste está passando do hemisfério norte para o hemisfério sul, no equinócio de setembro, o que acontece aproximadamente em 23 de setembro, nós temos o primeiro ponto de Libra, representado com este símbolo, às vezes também desenhado desta forma. É o símbolo do signo de Libra. E é claro ali, ligando esses 2 pontos, nós temos a linha de equinócios. O outro eixo, ou a outra linha relevante aqui na eclíptica, é a linha que une os solstícios. Nós temos este ponto aqui, em que o Sol está na sua declinação mais ao sul, aproximadamente 23,5 graus de declinação sul, e aqui é o nosso solstício de inverno no hemisfério norte, solstício de verão no hemisfério sul. Note que quando o Sol faz o seu movimento de rotação aqui, ele está iluminando principalmente o hemisfério sul da Terra. Inclusive, o Polo Norte é noite o tempo todo. Essa posição acontece aproximadamente dia 21 ou 22 de dezembro. E por outro lado, nós temos aqui esse outro ponto, em que é o solstício de verão para o hemisfério norte e solstício de inverno para o hemisfério sul. Nesse ponto aqui, o Sol está na sua máxima declinação para o norte, aproximadamente 23,5 graus ao norte do Equador. O Sol alcança essa posição aproximadamente dia 21 ou 22 de junho. E você nota que quando o Sol faz o seu movimento de rotação aqui, ele está iluminando o hemisfério norte mais do que o hemisfério sul. E enquanto no Polo Norte será dia, terá sol o dia inteiro, aqui no Polo Sul será noite o tempo todo. Esses pontos também têm seus nomes específicos. Este ponto onde acontece o solstício de verão no hemisfério norte é chamado de ponto S1, enquanto que o ponto onde acontece o solstício de inverno no hemisfério norte é chamado de ponto S2. A linha que une S1 e S2 é chamada, como eu falei, a linha de solstícios. Em relação aos movimentos de rotação e translação da Terra, quando vistos aí no modelo da esfera celeste que usamos em navegação astronômica, esses são os pontos importantes que nós devemos saber. Falamos também do movimento no espaço da Terra, ou movimento com o Sol, que é o Sol se movimentando no espaço e arrastando junto com ele todo o sistema solar. E agora nós vamos falar de outros movimentos que a Terra também tem, que são os movimentos de precessão e de nutação. E isso pode ser novidade para muita gente. Pessoal, então vocês conheceram aqui o movimento de rotação, o movimento de translação, em mais detalhes, como é que esse movimento ele se traduz quando ele vai para esse negócio chamado de esfera celeste. E essa aula aqui ela continua, tá? Ela continua falando agora de outros movimentos da Terra, como a precessão, a nutação e também fala do zodíaco, entre outros detalhes também. Mas essa aula aqui eu vou encerrar por aqui. Para quem está no nosso curso lá, conheça enaute.com. Se quiser ir direto, enaute.com/capitão, você consegue mais detalhes sobre tudo que o nosso curso pode oferecer para você em termos de preparação. Um abraço, até o próximo vídeo.